E aí, meu amigo? E aí, Guilherme? Tudo beleza? Bonzão? Aqui, tô bem. Bem. Nossa, eu tinha preparado até uma introdução aqui, você já entrou rápido, nem precisou. Que bom, a Opa. gente já gasta mais tempo com o nosso assunto. Então, primeiramente, Ah, mas muito, faz a muito introdução obrigado. aí. Oi? Faz a introdução aí, fica à vontade. Faz a introdução, ok. Então, para quem não conhece, até parece, todo mundo aqui que está vindo hoje, com certeza conhece o Guilherme Amarino, do Projeto Sola. É, artista, teólogo, bardo, autodenominado, é, no seu Instagram. Mas caso alguns não conheçam, e é provável que não conheçam, apesar de estar lá no seu Instagram logo de cara, o Guilherme também dedica muito tempo a estudo, a escrita sobre liturgia. É, e eu, como um pentecostal de berço, pentecostal reformado, que lido com música na minha igreja também, tenho muita Aham. curiosidade sobre esse tema, de unir as tradições, ver até onde dá para ir, ver o que é legítimo, o que não é. Uhum. E, inclusive, a liturgia é algo, eu sou encarregado, junto com o pastor, a gente escolhe os hinos juntos de cada culto, a gente monta a liturgia juntos, então é um assunto que me interessa demais. Muito obrigado aí por participar, aceitar aí o Tamo junto. convite. Então, Tamo junto. mas eu queria primeiro perguntar uma coisa. Eu conheço o Guilherme do Sola, eu conheço o Guilherme teólogo, mas onde nasceu isso? Você hoje faz parte da Igreja Presbiteriana IP Uhum. Alpha, certo? Sim, Onde estamos aqui o, em Barueri. onde o Guilherme Andrade, inclusive, é o Andrade tá. pastor da música. Sim. E, mas a gente conversou, se não me engano, você não é de berço presbiteriano? Eu sou de berço presbiteriano, mas eu dei uma fugida. Ah, Teve uma época que para eu onde você foi? fiquei. Foi assim, quando eu comecei, logo no começo da juventude, assim, eu acabei saindo da presbiteriana. Eu devia ter lá pelos meus 23, 24 anos. E aí eu fui para Batista. Hum, Então eu participei de igreja batista durante muito tempo, assim, até ano passado, praticamente. E só no ano passado que eu voltei para presbiteriana, né? Na verdade, assim, meu início de ministério mesmo, onde eu pastoreei, as primeiras igrejas que eu pastoreei mesmo foram igrejas batistas. então você é pastor ordenado também. Não ordenado. Eram igrejas, assim, independentes, não participavam da convenção, não. Ah, entendi. Tanto que eu agora eu estou caminhando para ordenação dentro da instituição presbiteriana, né? Então eu estou esperando as reuniões de presbitério, preparando monografia, preparando exegese, o sermão, e aí vai. Tá, ok. E a sua relação com a música? Como é que começou isso? Eu acho que é um misto de família com a igreja mesmo. Ah, desde pequeno, meus pais escutam muita música, né? Então a gente sempre foi incentivado a escutar muita música de estilos diferentes, né? Desde canções tradicionais cristãs até Beatles e por aí vai, Paralamas de Sucesso. Então todo sábado era um disco diferente que meu pai colocava lá, minha mãe colocava, e aí a gente ficava escutando música. E tinha muitos eventos na igreja, né? A igreja presbiteriana ela tem essas organizações que são denominadas de instituições internas, né? Então você tem por faixas etárias, né? Você tem as crianças, que chama União de Crianças Presbiterianas, aí tem a UPA, que seria os adolescentes, aí tem a mocidade, aí tudo vai, é tudo bem divididinho e tem muitas atividades. Nas Uhum, crianças, sempre toda igreja tem aquele negócio de coral e tudo mais. Então, desde pequeno, a gente uhum, teve contato com isso, né? De ensaiar, de pegar, tirar as músicas e tal. Quando eu comecei a tocar violão, também foi dentro da igreja, onde eu uhum. fui colocado para tocar nos adolescentes. Aí comecei a interessar, ver as pessoas que tocavam dentro da igreja. Um ensinava o acorde que ninguém sabia para outro. A gente tinha um amigo que sabia a escala. Nossa, esse cara sabe o mixolídio da guitarra. Vamos lá aprender com ele. Ele ficava a tarde inteira na igreja fazendo isso. Então, meio que Aham. a música e a participação na igreja foram andando meio que paralelamente, assim, sempre juntas.
Então é bem a história de músico, de criança músico de igreja mesmo. De sábado à É, tarde ensaiando, aqueles ensaios de tantas horas, pega a música, sábado o dia inteiro na igreja. tá, legal. E então você começou com violão, é o seu primeiro instrumento. Sim, sim. Tá. Uma Aí coisa só depois é ao pra. infinito e além, né? Sim, aí entra banjo. Tá, dúvida aqui, eu sempre erro porque eu misturo inglês com português. Mandolim ou bandolim? Os dois são a mesma coisa, né? Essa é a mesma coisa, tá, então Mas não tô tão errado assim. o mandolin é o nome do bandolim nosso lá pra lá. Uhum. É lógico que tem modelos específicos, né? O Sim, sim. bandolim de bluegrass, da folk americana, né? Ele tem esse formato que é o bandolim que eu tenho, né? E tem o nosso Uhum. bandolim daqui do Brasil, que é o bandolim de choro, ele é mais gordinho, assim, que é o bandolim português. Ah, tá. Tá, entendi. Porque na minha cabeça, assim, Hamilton de Holanda e Chris Style não Ah, tocam sim. É que o necessariamente a mesma Hamilton, coisa. ele tem um bandolim de 8 cordas, de 8 cordas não, de 10 cordas. Ah, O Hamilton tem um bandolim específico, que é um bandolim ah, para o estilo dele, sim. É diferente que é mesmo. É um choro, bandolim tá. de 10 cordas. E o bandolim seria o bandolim americano, assim, o bandolim para folk. Também usa para choro e tudo mais. É um bandolim de 8 cordas, né? Que é a mesma Ah, afinação do entendi. violino, inclusive. Ah, entendi. 8 cordas como se fosse o violão de 12 cordas, né? São as cordas Isso, duplicadas. que são Ah, tá. quatro cordas iguais, no caso são 8, só que elas são duplicadas, né? Tá. Então, vamos resolver uma treta aqui antes que a gente comece mais a fundo. Vamos resolver uma treta aqui para o público entender, para a gente fazer as pazes publicamente. A gente já falou sobre isso, pessoas já me perguntaram sobre isso. Você tem problema de continuar essa live com um cara que já admitiu publicamente que não gosta tanto assim de Bluegrass? Seu querido É, Bluegrass? eu sou amigo de quem não gosta do estilo que eu gosto. Ah, então ótimo. Temos que ser, tem a palavra para isso. Na igreja a gente precisa ter catolicidade. Sim, e olha que a gente nem vai falar sobre o que vocês fazem com crianças Pois na é, igreja presbiteriana. A gente só tá falando é, de música, né? Olha só. pois é. Outro papo, outra hora. Mas então você e onde que você descobriu então no caso, talvez a maior influência do solo, o bluegrass e o folk? Foi primeiro, né? Desde lá de trás, Bob Dylan. Então, meu pai gostava, entre os gostos do meu pai, Bob Dylan. Aí você vai crescendo, Uhum, você vai acabando consumindo aquilo que sua família, seus primos, seus tios. Então, dentro desse sim, folk mais bruto, digamos assim, mais folk de fogueira dos Estados Unidos, tem esse lado Bob Dylan, James Taylor, por aí. sim, Agora, para ir pro bluegrass, então eu sempre flertei com tanto o country, com Alan Jackson, quanto essas músicas mais de brejo americano, né? Que tem muito banjo e tudo mais. sim, Aí eu sempre gostei de ouvir alguma coisa ou outra, Allman Brothers, aí vem todo aquele cenário dos Estados Unidos bem rural, assim, né? uhum, Aí veio Mumford and Sons, acho que foi o ponto de virada mesmo, para ficar, nossa, na minha cabeça, eu sou maluco por isso, foi o Mumford. Porque tá. quando o Mumford foi aparecendo, assim, sabe? Nossa, esse negócio é muito bom. Olha o que eles estão fazendo. Acho que eles reinventaram o Bluegrass de alguma maneira, né? Eles trouxeram Deram uma uma cara cara muito. pop pra ele, É, né? E, assim, engraçado que eu não sei o nome do principal, o Mumford lá, o vocalista, ele é é o filho do Marcus Mumford. Marcus Mumford. Ele é filho de um pastor da Vineyard, né? Sim, Então, exatamente. um cara que Exatamente. vem de igreja, interessante. Assim, a gente já conversou sobre isso também. Não é que eu não gosto de bluegrass total, mas como você mesmo falou, baterista enjoa um pouco de bluegrass, porque você fica só no bumbo, né? Só É. aquele pum, 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 Às pum. vezes a Aí batida é então, muito a mesma coisa. e o baterista não tem muito o que fazer. Então, pra gente, fica aquela coisa assim. Inclusive, um exercício interessante para bateristas é ouvir bluegrass,
que não tem bateria. Vai ouvir um Punch Brothers, vai ouvir um Nickel É, Creek, vai ouvir esses caras que fazem ritmo sem elementos percussivos propriamente sim. dito. Um, Se der tempo no final a gente volta um pouco nesse assunto aí, porque poderia. Eu brinquei contigo antes. A gente consegue fazer duas lives, uma sobre liturgia e uma Pode sobre ser, música. pode É, ser, pode ser. vamos ver quanto a gente consegue fazer hoje. Mas aí você falou James Taylor, eu cresci ouvindo James Taylor, meus bateristas de referência são James Taylor, o som da minha cabeça é James Taylor, tudo foi nessa linha. E também minha família McAllister, meu pai sempre gostou muito de música irlandesa, que Legal. eu acho que tem ali assim, eu nunca estudei as relações históricas, mas eu acho que o country e o bluegrass são os irlandeses, os ingleses que vieram para Sim. os Estados Unidos e foi tomando sua cara e virando country, né? É, Então, são dois movimentos, né? Então você tem o movimento do blues, que já uhum, estava nos Estados Unidos com o movimento que vem dos escravos, né? Toda aquela movimentação de eles contaminarem vários estilos musicais ali. E aí cresce muito o fenômeno musical. Então a escala pentatônica participa muito disso. Então você tem uhum, músicas que vão e voltam com melodias muito que pega, sabe? Aquela melodia que, nossa, fica na cabeça e acaba virando canto de todo mundo. Ao mesmo tempo tem esse fator de imigração dos irlandeses que também tem uma tradição de música folk muito importante, né? uhum, O europeu, tanto que eu falo que eu sou um bardo, por conta desse universo celta, desse universo mais fantasioso, que vem da Europa, né? Vem desse a música meio cigana, onde a música vai contando uhum, história, onde a música é realmente a contar as histórias cotidianas do povo, as melodias mais envolventes. Às vezes, se você colocar o violino, a viola tocando junto, aí vem o alaúde, vem o bandolim, vem as flautas, né? Então é muito importante para a música isso, né? Trouxe uma contribuição totalmente diferente. Aí vem a fusão dos estilos e cria isso que a gente conhece como a música bluegrass americana. uhum. É engraçado você falou a música de brejo, de roda, né? A tradição oral dos irlandeses de sentar na roda, justamente muito Exatamente. parecido. É. Inclusive, até as tradições mais, digamos, mundanas. Não sei se já ouviu falar do lock-in, Uhum. já que o pessoal se tranca no pub, tipo, eles trancam a porta, vira a chave, ninguém sai até o sol nascer. Eles ficam tocando música, tipo, vai até acabar a bebida ou a música ou sei lá o que, mas enfim. Não é dessa parte da cultura que eu gosto. Eu gosto mais da tradição oral, daquela coisa da família em volta seja uma fogueira, seja uma Sim, mesa, seja o que for, né? E não ironicamente, né? Tolkien vai acabar batendo ali, pelo menos na música, na temática celta, tem sim, um bastante. linguajar ali, né? Enfim, já tem. Bastante. Acho que essa aqui é seguidora sua. O universo Tolkien na música. Olha lá, já tá entrando. Vamos segurar a Exatamente. onda. Hoje, vamos ser Senão a sinceros gente com vai todo mundo. para 4 lives. Assim, não sou contra, mas hoje não dá. É, então, quando é que você, músico de igreja, passa do interesse estritamente musical, porque uh, não é todo músico de igreja que se interessa por teologia e Certo. liturgia, esse aspecto, mas geralmente é quem tem que liderar o louvor, certo? É o cara que vai Normalmente. começar a olhar ali. Você então cresceu tocando na igreja, foi para a igreja batista lá com uns 20 e poucos, você teve que assumir a regência do louvor em algum ponto? O que eu fazia, isso inclusive na presbiteriana, antes de eu mudar de denominação quando eu era jovem, eu já liderava bandas, né? Então, Uhum, liderei quando adolescente, quando jovem, acabei liderando algumas bandas da igreja, então era envolvido na liturgia como se fosse tipo um ministério litúrgico, assim, na uhum, direção, tanto porque eu também canto e toco, tanto ensaiava a banda, preparava os arranjos, conversava com o pastor, fazia essa ponte, né? Entre a tá. banda toda que quer escolher as músicas e o que vai acontecer no culto, né? Então fazia isso desde antes de eu mudar de denominação. Quando eu mudei, eu fui me envolvendo também nessa parte
Na Batista, no começo, eu fiquei muito com adolescentes. Eu dirigi um grupo de adolescentes lá na Igreja Batista em Vinhedo. Eu liderei eles e pastoreei-os por 2 anos e meio. E aí eu tinha envolvimento com uma banda, porque eu liderava uma banda das 7 ou 8 da igreja na época, além Uhum. de fazer essa parte com os adolescentes. Então, Tá. assim, eu não trabalhava com isso diretamente. Quando eu mudei para minha segunda igreja que eu pastoreei, que já foi em São Paulo aqui, aí eu fui como auxiliar nessa área específica, a área do culto, a área da liturgia. Mas isso foi Tá. vindo ao longo do tempo, assim. Eu Tá. a transição ela é interessante, porque como músico lá atrás, antes de começar a sonhar em fazer teologia, antes de procurar o ministério e tudo mais, eu compunha música, sempre compus desde novo, desde os 14, 13 anos. E aí, várias das canções, elas eram cristãs, com um teor cristão, né? Todas elas, de alguma maneira ou outra, ali é cristã, mas nem todas eram explicitamente cristãs. E muitas eu queria de alguma maneira, colocar no culto. Porque, mano, você Uhum. compôs uma música, nossa, olha só Tá. que legal, por que não toca no mundo? É justo. Um desejo justo de todo mundo. E aí eu tive que começar a entender como que é esse negócio da música dentro do culto e se eu queria isso ou não. Nesse Uhum. período eu achei muito difícil, cara. Quando eu era adolescente, Uhum. falei, nossa, fazer música pro culto não dá, porque ninguém, nem o pastor queria tocar as músicas que eu fazia, então eu vou desistir disso e vou fazer outro tipo de música. Aí as minhas composições foram para outro lado, um lado mais assim, palavra antiga, Crombie, e lá vai Cacetado, que eram as bandas que tinham mais ou menos na época, né? Chrome e Palavra Antiga Uhum. veio um pouco depois disso, mas eu, baseado muito no meu gosto por Sweetfoot na época, comecei a compor músicas Cara, que não, eram é rock. sério. Pô, John Foreman é um dos meus artistas preferidos. Ele é o meu compositor de Cara, referência. ai, cara, você agora bateu. Então, ó, você já falou talvez alguns nomes mágicos da minha vida, tá? Você já tocou em James Taylor, você já tocou em John Foreman. É, desde antes de todo mundo ficar conhecendo o Sweetfoot por causa daquele fatídico filme O Amor para Recordar, e aquela música Pode crer. que não é da Mandy Moore, pelo amor de Deus, não é da Mandy Moore, é do John. Mas eu ouvia, cara, eu ouvia Sweetfoot desde o New Way to Be Human, aquele álbum lá com a capa vermelha e tal. Enfim. Não, hoje a gente vai Quando falar eles vieram pra de cá no Brasil, eu liturgia. fui. Sweetfoot aqui Cara, no Brasil, eu então, tava lá. sim, sim, São Paulo. Eu tenho um trauma dessa noite, porque era uma sexta-feira à noite. Era uma sexta-feira à noite. Eu trabalhava na época na editora que a gente tinha na igreja. E eu virei pro meu editor-chefe e falei com ele. Falei, olha, tem essa banda, Sweetfoot, tal, tal, tal. E na época eu conheci um pessoal da Fiel. O diretor da Fiel tinha trabalhado com o Sweetfoot lá nos Estados Unidos e disse que ia conseguir ingresso. Assim, aquelas. Né, aquilo. Aí eu virei pro meu chefe e falei: olha, você tem como me liberar meio-dia, tal, tal. E a gente estava com uma entrega muito braba naquele dia. E Ixi, ele vetou. Ele vetou. Aí eu, tá bom, beleza, que eu não vou pena. para São Paulo ver Nossa. Sweetfoot, a banda da minha adolescência. Aí, Ixi. o meu primo que mora em São Paulo, nem gosta de Sweetfoot, botaram ele para dentro do show e ele me mandou foto, tipo, pô, cara, que pena que você não veio aqui. Eu, Que você não né? tá, nossa. É Ó, você, tortura. poxa, né? Enfim, eu sei que juntou, tipo, três amigos meus e meu primo. Um deles hoje casou com minha prima. Enfim, todo mundo, todas as pessoas que eu apresentei Sweetfoot para elas estavam lá. Estavam lá E eu menos não você. tava. Eu não tava naquele show. Foi Café Brasil, não? Café Rio, né? Enfim, o Cariocas nome da casa. Clube. Cariocas Clube. Eu sabia Lugar. que tinha alguma coisa a ver com Rio. Enfim, não vamos lembrar disso. Vamos falar de coisas boas. Tá, então você ah, passa a compor as suas músicas, compor os seus rocks, imagino, Sweetfoot, né? Ah, se bem que o John Foreman ali entra na área do folk já, no projeto dele lá das estações. E então você faz essa virada
para a liderança, a mediação entre a banda e o pastor. Agora uma pergunta. Já ouvi de músicos de igreja, assim, ó, teologia é para o pastor, nosso assunto é música. Pergunta: músico de igreja tem que entender de teologia? Na sua opinião? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Embora seja um assunto que muitos falam assim, ah, mas não precisa, deixa isso só para o pastor e tal. Eu acredito que, embora não seja uma coisa que está na cara que é necessário, Uhum, é algo que, por meio, tipo, de meio subversivo, melhora muito a relação. uhum, Porque se todo cristão estuda teologia, a sua contribuição no serviço da igreja vai melhorar. Ele vai uhum, compreender o que está sendo feito. Agora, quando a gente vai pro culto, tem um fator agravante que é o seguinte: o músico da igreja é o músico que toca no culto de oração, no culto de domingo, na reunião do grupo XYZ, e ele está ali exercendo um serviço litúrgico. Se uhum, ele entende o que ele está fazendo, se ele entende a complexidade do que é o culto, para que serve o culto, de quem é o culto, qual é o teor das músicas, a profundidade daquilo, a riqueza que o serviço que ele dá pode conferir a todo o culto, pode crescer muito, porque ideias podem partir desse estudo, novas composições podem partir desse estudo, uma contribuição muito mais afinada entre o pastor, entre a pessoa que está ministrando a palavra no dia, entre uma pessoa que vai realizar uma leitura, entre o dirigente de música, pode ser muito mais afinado. E aí o culto uhum, ele ganha, por quê? Porque ele vai ficar mais clarificado, uhum. entendeu? Ele não vai ter pontas soltas. Não. O que assim, eu cresci desenvolvendo essa noção, eu costumava dizer para o pessoal da igreja, todo músico, todo integrante da banda tinha que dirigir pelo menos um culto na vida. Primeiro, para o cara Importante. entender a pressão que é estar ali na frente. Segundo, que não é só escolhe as músicas e canta aí. Exatamente. Ou os músicos dizem, né? Ah, não, tem o cara ali na frente, ele que vai dar e eu aqui. Assim, tipo, o pastor tá ali e o É, guitarrista tá tocando aqui, né? Tipo, olhando pro chão e tal, como se tivesse alheio o papel dele dentro da comunidade, da reunião, da assembleia ali. uhum. Então, eu trabalho num seminário, eu bato forte na tecla com o pessoal do louvor. Todo músico deveria, até, assim, o pessoal está comentando aqui, todo cristão tem que entender de teologia. Sim, mas convenhamos que há graus de Sim, conhecimento. Toda pessoa dentro da deveria partir para um limitação de todo seminário? mundo. Nem todo cristão vai partir para um seminário, apesar de que, de maneira geral, acho que a gente, de maneira geral, a igreja tem nivelado por baixo. Acho que mais pessoas Infelizmente. poderiam estar indo para o seminário do que elas consideram. Mas partir para um mestrado, aí realmente é outro nível de engajamento e coisa e tal. Mas então eu acho que qualquer pessoa que trabalhe, porque uh, é, o músico não é, ao mesmo tempo que o músico não é uma pessoa especial, não é um levita, não é, Sim. ele não foi designado para carregar a arca ali no culto, mas é uma responsabilidade maior do que um membro comum que senta no banco. Uhum. Tendo essa responsabilidade, eu defendo que ele deve ter um preparo musical, obviamente, a execução, mas também da concepção do que está acontecendo ali, né? O que é É, isso aqui tudo? isso é importante. É importante porque é o seguinte, se a gente for olhar a história da igreja, eu sei que a gente vai em algum outro momento tocar mais nisso hoje, o culto reformado, ele faz uma transição interessante entre a igreja medieval e a igreja reformada. A Hum, transição é justamente de dar a ênfase na participação do povo. Então você tinha liturgias medievais que tinham
uma participação muito ritualística das pessoas, né? Era uma participação Uhum. distante, uma participação repetitiva, uma participação que não engajava realmente as pessoas a nem a aprenderem o que elas estavam fazendo, muito menos com as suas sensações e emoções se engajarem ali naquele momento e isso contaminar todos os hábitos que elas vão ter ao longo da vida e Uhum. nem a parte do conhecimento mesmo. Elas ninguém aprendia nada, só repetia as coisas. O culto Uhum. reformado, dentre as várias manifestações cultuais que você tem em João Calvino, Teodoro de Beza, Martim Lutero, depois Menno Simon, você tem essa intenção primal, que é colocar a participação do povo. Então, quando um Uhum. cara que está dirigindo lá se coloca na frente, ele tem que saber que ele está fazendo isso. Se é uma Sim. pessoa pouco preparada, ele talvez vai achar que ele tem que se destacar, que ele tem que falar demais, ou que ele tem que falar de menos, ou que ele tem que fazer de um jeito que não vai permitir e facilitar a participação dos outros ali. Então, quanto mais Uhum. você souber de teologia, de liturgia em si, não é que a pessoa vai começar a pregar que nem o pastor, não. É que ela vai permitir que a igreja participe de maneira adequada e não vai atrapalhar esse momento, digamos assim. Entendi. E então, vamos lá pro papo proposto da noite. Dentro dessa abordagem aí, a gente está falando então de liturgia. Liturgia nos seus textos, e quem aqui não segue o Guilherme no Instagram, vai lá nos destaques dele, que ele escreve sobre liturgia. Os textos dele são muito legais. Eu não quero ficar repetindo os textos dele aqui, então muita coisa que a gente está falando aqui é referência ao que está lá e vários outros lugares, mas lá já tem um ótimo começo para essa conversa. Você fala de liturgia da vida, vamos estreitar essa definição aqui para trabalhar com liturgia do culto, música que se Certo. toca dentro do culto, o período de louvor, apesar do fato de que todo culto é o período de louvor, mas Sim. digamos o louvor com música. O que é qual que é a proposta da vamos lá, mais básico. O que significa liturgia para o culto? E É a segunda pergunta, simplesmente. sim, Não, pode falar a segunda pergunta, daí eu respondo tudo numa vez. o que ela propõe? Qual que é o objetivo Tá. dela para o Assembleia dos Santos? Tá, vamos lá. Liturgia, no sentido amplo, é o que você faz com o seu tempo. Então, como eu Uhum, organizo meu tempo, é uma liturgia. Liturgia, para o âmbito nosso, cristão, dentro do culto, é como nós organizamos os vários elementos do culto. Desde os sacramentos, desde das falas, a pregação, a administração dos meios de graça, né? Então, o que a gente faz nesse período que a gente divide 1 hora e meia, 2 horas no domingo, a gente chama de liturgia dominical, né? Da uhum, liturgia do culto. Então, isso ela tem um fator muito importante, porque é justamente a ciência, a parte da teologia, que vai trabalhar nos porquês, nos pormenores dessa faixa temporal e como a gente organiza isso. Porque como a gente organiza diz muito. A gente tem uhum. que partir da premissa de que o culto ele é uma teologia viva. Tá. Então, o primeiro contato com teologia que uma pessoa qualquer vai ter vai ser no culto. É onde ela vai aprender os princípios básicos do cristianismo, onde ela vai ouvir a palavra, onde ela vai ver pessoas fazendo isso, servindo a Deus, etc. Então, esse é um Uhum, ponto de contato da teologia com todas as pessoas que estão ali participando ou então sendo espectadores do culto. Entendeu? tá. A liturgia, justamente, ela tem que se propor a deixar isso bem claro, a contar a narrativa do evangelho, né? A gente fala bastante hoje, tá quase em moda isso, das escrituras como uma grande história, né? Um arco narrativo, criação, Sim, queda, redenção, consumação, que sim. vem desde os reformadores, desde os pais. A gente tem uma questão crucial no culto, que é justamente o recontar dessa Uhum, narrativa de salvação.
Então, Uhum. isso é muito importante. A liturgia ela precisa se propor a isso. Ok. Então, liturgia é, estrito senso, assim, é uma estrutura, é um roteiro, é um elemento de organização, certo? Aham. Tá. Então, a ideia é que a gente monte o nosso culto com os diversos elementos. Palavra, se for o caso, batismo, ceia, músicas, orações, leituras. Como é que isso se distingue, se é que se distingue, de estilo de culto? Que, por exemplo, você vai ter uh, principalmente aquele livro lá do Carson Keller sobre louvor e adoração, falando sobre estilos de culto diferentes, ou você tem o Ritmos da Graça, do Mike Cosper, onde ele mostra Uhum. modelos de culto diferentes. Então, todas são liturgias diferentes, Sim. propostas de organização de culto, certo? É, cada organização é um tipo de liturgia diferente, né? Ok. Mesmo se a gente for usar como base o período da Reforma, você tem liturgias diferentes com base nos movimentos diferentes. A Reforma foi um movimento bem plural, ela teve focos, né? Ela não foi exatamente unificado, mesmo por causa da distância e tudo mais. Então você vê que João Calvino elaborava e propunha o culto dentro de uma ordem lógica. Uhum. Aí, apesar das semelhanças, você tem outros movimentos descendo, por exemplo, para Teodoro de Beza, para Guilherme Farrell, para o próprio Philippe Melanchthon, depois com e até mesmo os luteranos e depois os anglicanos, cada um fazendo o culto de um jeito. Não que os cultos são totalmente diferentes e tudo mais, mas cada um Uhum. opta por contar essa narrativa do evangelho de um jeito. Por exemplo, Tá. Calvino tem essa ideia dos ciclos, né? Até mesmo no livro do esse que você citou na parte do Timothy Keller, ele fala muito disso, né? Aos Uhum. ciclos que Calvino coloca. Então tem um ciclo de arrependimento, um ciclo de ensino, um ciclo de envio. E aí, num culto anglicano, é diferente. Você tem Tá. outro tipo de narrativa. Então a liturgia ela vai variar, mas Sim. tudo é liturgia. Opa, falhou aí. Pode falar. Oi. Mas tudo deu uma cortada bem Mas aí. tudo. Ah, tá. Mas tudo é liturgia. Então, Ok. o estudo da liturgia Sim. vai abranger. Por exemplo, Tá. provavelmente na igreja de vocês, a liturgia é diferente da presbiteriana. Mas isso Sim. não significa que coisas diferentes, tipo, estudam liturgias diferentes. Não. Sim. A gente estuda a mesma liturgia para propor um culto adequado ao nosso contexto, à nossa denominação. Sim. Agora, você tocou num ponto meio nevrálgico aí, que é, digamos, os extremos, né? Aí a gente vai tratar das caricaturas de cada movimento. Uhum, Que eu tenho certeza que o que muitos consideram o culto frio presbiteriano não é o que acontece na sua igreja, eu imagino, sim. até pelos vídeos que eu já vi lá da IP Alpha. E eu, como o representante pentecostal da história, os cultos da nossa igreja não são aquela gritaria desordenada, louvor Senhora para acabar e oportunidade para lá e para cá e para lá. Uhum, Agora, a verdade é que, por exemplo, na minha família, a família da minha mãe tem membros batistas, tem membros presbiterianos. E eu sou pentecostal. Então eu viajei ali por algumas denominações nas diferentes. várias tradições. E, por exemplo, o que você fala, na igreja presbiteriana da minha tia, uh, as músicas são as mesmas. Você tem uma outra pessoa que talvez feche os olhos, levante a mão, mas acabou a música, dá aquele silêncio, Uhum. que para o pentecostal é muito estranho. É, É quase um e, silêncio mortal, né? Parece que alguém pois é, não, e aconteceu teve alguma uma coisa. vez, que essa eu nunca esqueço, porque principalmente eu baterista, né? Na igreja a gente tocando aquela Seu nome é maravilhoso. Então é uma música que na bateria você pode explorar bastante Aham. coisa, é uma música que eu gosto de tocar.
Aí a gente chegou, eu cheguei nessa igreja e o baterista, muito bom, tocando essa música naquela pegada e eu, tal e tal, e era culto de jovens, inclusive. A juventude cantando, aí tipo, aí no final, todo, Santo Rei dos Reis, todo louvor. E não E acontece eu nada. tava, não, e eu tava lá, tipo, silêncio. Então, tinha, assim, tinha um elemento ali, assim, o conteúdo era todo conhecido, as músicas eram as mesmas, os ritmos eram os mesmos, a Bíblia era a mesma, a fé é a mesma, a narrativa é a mesma. Mas a liturgia, ou, aí eu não sei se o uso dessa palavra é correto ou não, mas ali a expressividade deles travava. E Sim. e essa é uma conversa que lá na nossa igreja a gente tem muito, que é, nós somos pentecostais? Sim, nós somos pentecostais reformados. Nós gostamos de Uhum. ordem e disciplina. Então, para você ter uma ideia, nosso culto começa com é, pastor convida uma pessoa para vir fazer uma leitura de um salmo num átrio lateral, faz a leitura. Aí faz uma oração de convocação, de convite ao louvor. Uhum. A gente canta 3 músicas, é, geralmente uma música mais de olhar para cima, olhar para Deus. Na transição das 3, a gente vai apontando meio que. O ideal, a gente faz 4 músicas. Quando a coisa encaixa super bem, a gente consegue fazer a narrativa aí, criação, queda, redenção, consumação. Mas Legal. é raro acertar as 4. É. Mas aí, depois da terceira música, tem uma leitura de contrição, feita por um irmão da igreja, uma Uhum. oração de joelhos, com genuflexório, bem pentecostal, né? Genuflexório, oração de arrependimento, e a última música, que é meio que a música consumação, né? Tipo, perante tudo isso que a gente acabou de ler, o que a gente tem? A redenção e tal. Então, Que não é leva bem bastante pentecostal. ação também, né? Exato. Mas a gente tem palmas, a gente tem uns irmãos que soltam um glória aleluia bem alto no meio do louvor, incentivamos levantar as mãos, mas não é uma coisa propriamente dita pentecostal. Foi até engraçado uma Uhum. vez um irmão de São Paulo, batista, que ele estava assim, eu queria conhecer mais a sua igreja e tal. Eu, pô, vem para um culto nosso e tal. Aí ele assistiu o culto e ele estava meio reticente, aquela coisa assim. E aí, quando acabou o culto, e aí, o que você achou? Ele, olha, bem parecido com o nosso, vocês só são, o volume só é mais alto. Ah, Pois é. e aí eu queria ouvir de você o seguinte: ah, por exemplo, uma das coisas que mais me causa espanto, fora visitar uma igreja onde tem essa situação que eu presenciei, né, na igreja presbiteriana da minha tia, é, é quando você vai. Hoje eu vejo mais isso em conferência. Então, conferência fiel, conferência vida nova. Tudo bem que o contexto de conferência louvor é outra coisa É completamente. Não é outra só coisa. É. congregação de todo domingo. Mas no Uhum. louvor, você tem o pessoal com o iPad, gravando tudo. Você tem o pessoal com a mão no bolso. E você tem alguns que estão lá engajados, mãos para o alto, cantando. Você vê. Então, Aham. assim, eu quero ter muito cuidado ao usar o termo fervor, porque para o pentecostal, o fervor tem toda essa carga emocional. Sim. Mas não é choro, não é risada, não é dança, não é palmas. Mas você vê nitidamente, você consegue identificar quem está ali mesmo, quem está Uhum. engajado no louvor participando e quem não está. Como é que vocês fazem? Qual que é a liturgia da igreja de vocês? E como é que é o alvo que você fala que Calvino trouxe, que era justamente o elemento participativo, a importância do Sim. povo participar. Como é que a liturgia leva a isso? Primeiro, como é que é na sua igreja e como que a liturgia serve esse propósito? E qual que é o alvo dela nisso? Tá. É interessante tudo isso que você falou, porque antes de eu falar da nossa liturgia, a gente
existem tradições muito diferentes, né, de Uhum. liturgias e comportamentos diante da liturgia, né? E existem algumas igrejas que elas confundem o elemento litúrgico com e o que se faz nessa liturgia, né? Se é muito animado ou pouco animado, com reverência e piedade. Não Hum. necessariamente uma pessoa que está pulando, batendo palma e tudo mais, ela está faltando com a reverência. Só que em muitos Não. círculos fazer isso é. Tem muita gente É. que acha que é assim, muita gente que cresceu assim, numa E cultura é o meu assim. círculo. Eu reconheço, é o meu É, círculo. É. e, por exemplo, na presbiteriana é mais comum isso, né? Você ter resistência a manifestações genuínas de animação, de entusiasmo e tudo mais, que são coisas que, embora façam parte da cultura presbiteriana, eu confesso que isso é bem difícil quando você vai olhar para as escrituras, por exemplo, em Esdras, quando eles estão acabando de fazer todas as reformas e tudo mais, começam a cantar tão alto que os povos vizinhos começam a escutar aquilo que eles estão cantando e proclamando. Ah, Então você vê nas escrituras coisas assim, cara, se você está animado, que fique animado. O próprio tá. João Calvino, ele incentivava muito a gente dobrar os joelhos e a demonstrar com o nosso corpo e nossas emoções aquilo que Hum. Cristo faz no nosso coração. Então acho que a Sim. gente primeiro precisa. E isso é uma coisa que a gente tenta fazer na liturgia da IP Alpha, os pastores tentam fazer, a gente, quando está dirigindo as músicas, tenta fazer, ou lendo alguma coisa, que é justamente incentivar as pessoas a retirarem esse estigma de que sinal de reverência é você barrar suas emoções. Não é. Uhum. Na verdade, Uhum. a proposta do culto é justamente ajustar as nossas emoções e, para usar um Uhum. pouco do James Smith, né, reordenar o nosso coração e, usando Sim. Agostinho, que está lá atrás, século IV, fazer com que os nossos amores sejam devidamente ordenados para a gente amar realmente a Deus e aprender isso através do culto. Na IP Alpha, a gente tenta fazer um culto bem calvinista, digamos assim, com vários pontos importantes. Assim. Começa com uma saudação, como todo lugar, acredito, e aí a gente tem uma leitura de um salmo, que é lido junto com a congregação, então tem esse salmo que todos repetem juntos, e Uhum. aí, à medida que tem um prelúdio, uma música um pouco mais calma, mais tranquila, que é o momento para todos ali olha, vou colocar diante de Deus as coisas que eu estou trazendo aqui, os meus problemas, as minhas angústias, ter um tempo de oração, um tempo para ajustar também O o prelúdio é tempo. instrumental. É instrumental. Ou é Tá, só, tá, só música instrumental, ou então é uma pessoa apenas cantando um trecho de uma música. Não chega a ser uma tá, música inteira, sabe? E nem a tá. proposta de todos cantarem juntos. É mais para as pessoas ouvirem, acalmarem o coração. Uhum. Tipo, entrar mesmo no culto. Vamos lá. Uhum. Aí vem uma parte de pastorais, avisos rápido e tudo mais, falando do que vai acontecer na igreja. A gente tem um vídeo institucional, né, que rola, inclusive, acho que depois da saudação, não é nem nessa hora que eu estou falando aqui, que explica muito da visão da igreja, o que a gente quer com a presença da igreja na cidade, as propostas que a igreja traz, a confissão de fé da igreja. Então, para isso deixar bem claro, tanto para os membros recentes da igreja, quanto para aqueles que estão Uhum. visitando se situarem ali. Depois de tudo isso que eu falei, do prelúdio e dos avisos e tudo mais, a gente lê um pedaço da confissão de fé. Hum. A gente está no meio da confissão de fé de Westminster, tá? A gente lê uma pergunta e lê a resposta e um dos textos de referência. Isso toda a igreja lê junto, tá? O pastor que está ali dirigindo, ou então um dos membros da igreja que está dirigindo nesse dia, ele lê uma parte, lê a pergunta e a resposta todos fazem juntos. E então, a partir daí, a partir dessa declaração de confissão de fé, dessa declaração de uma das partes, canta-se as músicas. Então a gente tem esse período de músicas logo ali no começo do culto. Normalmente são Tá. 3 músicas, e aí, imediatamente após, já entra o sermão, e logo após o sermão tem uma música final e uma direção final
ou do próprio pastor que está pregando, ou de alguma outra pessoa, que a última música normalmente é esse envio, né? Ela trabalha Uhum, tá. junto com a conclusão do sermão, com o engajamento que o sermão vai estar ali, da aplicação e tal, com uma proposta de envio para as pessoas pensarem nisso durante a semana, praticarem isso e tudo mais. É um culto bastante curto, assim. Em relação a várias outras igrejas que eu participei, o culto da IP Alpha tem 1h10, nem isso às vezes. Hum. Tenta ser um culto bem enxuto, assim. E são quantos cultos por domingo? Hoje a gente está estudando a possibilidade de terem quatro cultos ao longo do domingo, e Hum. existem 3 cultos hoje, sendo que 2 são simultâneos. Tem um culto de manhã, aí são 2 cultos à noite, um em cada local. A gente tem 2 campos, né? Tem um campus que é o campus Ah, onde a tá. igreja começou. A Eu tô igreja tentando começou entender aqui. Tá, tá. em Alphaville, a gente tem um campus. E Uhum. tem um outro campus que é onde a gente está construindo o novo salão, o novo templo, salas de aula e tudo mais, que é no Tamboré. São lugares, são bem próximos, assim, dá uns 15 Uhum. minutos de carro de um lugar para o outro. Aí faz, assim, um culto de manhã, às 10h45, e 2 cultos à noite. A gente tem um culto na própria sede, em Alphaville, que seria um culto bem mais tradicional. É um culto onde a gente canta os hinos, onde normalmente é pianão e voz, é uma liturgia que ela atrai mais os mais velhos da igreja, digamos assim, é que eles são mais tradicionais também. E tem um culto que é totalmente contemporâneo, embora seja essa mesma liturgia, ele já muda um pouco a estética dele, né? Hum. As músicas que são tocadas já são um pouco mais diferentes, os arranjos tocados são um pouco mais diferentes, o jeito que os pastores falam e pregam e tudo mais, é uma outra proposta, né? Hum. Desculpa, assim, eu, eu, eu tô estranhando um pouco porque a, na nossa igreja a gente tem 2 cultos, um pela manhã. De manhã o culto tem 1 hora, que é louvor com música, Uhum. pregação curta, e aí é 1 hora de escola bíblica para todo mundo. Sim. Na primeira parte as crianças participam de tudo, na segunda parte adultos, Aham. crianças. Aí de noite a gente vai ter nosso culto de 2 horas de duração, igreja toda. E Certo. Santa Ceia todo domingo à noite. Todo domingo à noite encerra com a Santa Ceia. É, Legal. mas então, para mim, essa questão de separar a congregação e fazer cultos para porções distintas da congregação, por assim dizer, né? Que você falou. O primeiro culto é o quê? Tipo, às 5 da tarde? O primeiro Não, o primeiro vespertino? culto é de manhã. Não, não. Os dois Você da noite falou estão que. no mesmo horário. Ah, são no mesmo horário? Estão Então no você mesmo pode horário. escolher um ou outro culto. Sim. Entendi. É, tá. Eu tô aqui na minha cabeça tentando entender a logística disso. Porque minha família que mora em São Paulo, meu primo cresceu na Batista do Morumbi. E lá Aham. era 2 de manhã e 2 à noite. Sim. É, 5 e 7, 8 e 10, um negócio assim. Só que eles repetiam os cultos. Então era dois No cultos nosso iguais de caso, manhã. tipo, no caso, todos os cultos são diferentes, tá? São Tá. pregações diferentes. Tipo, se tem uma série, cada culto está seguindo uma série diferente e tal. E a gente tem um culto que unifica mais a igreja, o de manhã. De manhã, onde, assim, todas as camadas da igreja vão. E o culto Ah, da tá. Então tem um noite, culto de todo mundo junto. que seria o de manhã. O de manhã é o mais frequentado, digamos assim. O culto da Tá. noite, ele é esse culto que eu falei mais contemporâneo, ela é uma iniciativa assim relativamente nova por causa desse novo lugar, que é Ah, tá. uma ideia de expansão da igreja. Então, a equipe da igreja apostou assim numa liturgia mais contemporânea, num jeito de fazer as coisas mais contemporâneo e tal, para alcançar uma camada aqui da região
são pessoas que não tinham lugar para ir na igreja à noite, estão chegando por aqui, querem uma igreja presbiteriana, e também pessoas que não são cristãos estão se aproximando de uma igreja, então tem lá esse culto contemporâneo à noite. E Tá. então o culto da noite da sede, que seria de Alphaville mesmo, ele já era assim, o mais tradicional e tal, e era bem menos frequentado que o da manhã, né? Tá. Alguém está perguntando aqui, culto contemporâneo. Se você puder definir rapidamente o que você quer dizer por culto contemporâneo versus culto É, tradicional. o Keller e o Carson, eles têm uma nomenclatura, isso vem lá desde do Worship Wars, né? Não que Década de as 90, né? liturgias são contraditórias uma com a outra, só que é o seguinte, tem uma forma de culto mais clássica, onde o tipo de música tocado, esse estilo muito tradicional, pesado e tal, que muitas pessoas estão procurando hoje. Você vai na igreja do Tim Keller, você vai ver um culto pesado de ver. Um culto Uhum. que ele é muito litúrgico, digamos assim, muito tradicional, um culto clássico. E você tem uma forma de culto que é mais moderna, contemporânea, que tem mais elementos que a gente está bem acostumado assim quando você vai pro lado do worship, né? Usar a música e dar todo esse embelezamento estético moderno e tal. É um negócio contemporâneo. O que a IP Alpha tenta trazer é a estética adequada à ética do culto, à liturgia propriamente dita, séria, com palavra, com embasamento e tudo mais, apesar de Uhum. no estilo ser mais moderno. Ok. E então, a gente está chegando aqui no fim, faltam menos de 10 minutos já. É, uma coisa que para o pentecostal é muito forte, que é a Sim, experiência do culto. E assim, não estou nem entrando no assunto de dons, ah, que a gente vai discordar, então eu não vou trazer isso para cá porque não vai ter talvez um você não espaço. sabe a minha posição, talvez, Ei! nunca se sabe, Então, nunca se terceira sabe. live. Eu estou me segurando para não fazer piadas pentecostais com dons de línguas aqui, porque a gente é craque nisso. Mas, enfim, então, a experiência do culto. É, você, como o líder da música, seja o regente ou um dos músicos ali, uh, o que vocês enxergam? E aí o pastor também. O que você enxerga, digamos, um se a gente pode usar, fervoroso. Como é que você vê o engajamento? Você olha para a pessoa e fala, olha, essa pessoa entendeu, essa pessoa saiu daqui com o quê? O que aquela liturgia, o que aquela assembleia dá para aquela pessoa? Para o pentecostal, a experiência é, se eu sair chorando, se eu sair tremendo e todo suado, então porque foi uma bênção. Que não quer dizer nada. Mas que cara, digamos, tem alguém que de fato experimentou Deus naquele momento? Eu acho que toda definição imediata da gente tentar aferir esse tipo de coisa, ele acaba sendo falho e incompleto. Porém, Sim. tem coisas que corroboram, com acompanhamento. Então, a gente acredita muito, muito no discipulado, no acompanhamento de pessoas, na igreja vivendo uns com os outros e nos frutos que isso pode conferir, tanto para a comunidade local, no sentido da igreja mesmo, quanto para a cidade. Então, ó, como é que eu vejo que um culto realmente ele foi fervoroso, as pessoas entenderam e tudo mais? Imediatamente, se as pessoas estão respondendo a isso. É lógico que Uhum. se você tem uma igreja que ninguém canta, você está lá no refrão, e aí de repente parou, é a hora da igreja cantar, a igreja não foi, alguma coisa está muito errada. Então, quando a igreja Uhum. está respondendo com volume mesmo, tipo, as músicas, volume mesmo, a liturgia lida, a escritura lida, a confissão de fé lida e tudo mais, isso colabora para a gente entender, olha,
a igreja está com a gente. A igreja está entendendo o que está acontecendo. E além Uhum. disso, se eu vejo frutos na vida das pessoas, as pessoas entendendo o que elas cantaram, levando isso para as discussões que elas têm em casa, no trabalho, nos pequenos grupos e tal, então isso tem que estar muito aliado. O fator do discipulado, do acompanhamento da vida na vida, ele tem que estar muito aliado com o que a gente faz e como a gente avalia os cultos. Uhum. Aliado dessas duas fases, né? A igreja respondendo às canções, às leituras, à pregação, e a igreja respondendo na vida comunitária, nas resoluções que elas têm pessoais, profissionais, nos sonhos que cada um vai elaborar, conduzir, praticar. Então tem todo esse lado, né? Tá. Embora a gente não vai falar assim, nossa, o culto foi muito bom porque todo mundo saiu chorando, porque a gente fez um apelo, e às vezes a gente faz, né? A Uhum. chamada ali, nossa, um monte de gente veio, se ajoelhou, aceitaram Cristo. O culto foi bom? Não sei. Vamos É. observar mais. Então, você diria que é, o resultado se vê numa visão mais integral, para além do culto, né? O Sim. resultado do culto vai além do culto. Então, a conversa na cantina depois do culto, as reuniões nos lares, depois é um progresso contínuo, Aham. certo? Tá. Eu estou me segurando para não fazer mais uma pergunta, porque já estou aqui em 56 minutos. Eu estou me segurando para não fazer pergunta que vai levar a. Tipo, vamos parar porque está acabando. Então, estrategicamente, vamos encerrar por aqui. Bota um ponto e vírgula aí no caderninho, porque, como eu falei, tem toda uma parte aí. Quando você começou a falar de louvor contemporâneo, ai, aqui é pano pra manga. Ai, a gente. Por que não pegar o hino tradicional e botar uma roupagem nova? Gente, roupagem nova. Vai fazer em bluegrass? Não vai? Ai, meu Deus. Tá, então. Então, vamos fazer o seguinte. Por hoje, a gente encerra o papo, só porque realmente não dá mais tempo. Já fica o convite para uma próxima. Eu sei que você está fazendo um monte de live aí. Sim. Eu sei que toda noite, para marcar isso aqui, já demorou um pouquinho. É, mas já fica um convite aberto. O dia que você me mandar uma mensagem dizendo, olha, vamos tentar para aquele dia lá, a gente dá um jeito, tá? IP Alpha seria uma reformada pentecostal? Então, com essa a gente encerra, ok? A gente encerra o nosso papo. Muito boa noite para vocês que nos acompanharam. Guilherme, mais uma vez, muito obrigado aí pelo tempo, pela disposição. Espero um dia poder te Valeu, conhecer André. pessoalmente, Opa! Assim que para a gente acabar essa poder. fase aí, a gente tenta fazer alguma coisa, hein? Se eu não me engano, vocês tinham. Aí o Tinha. Sola, né? Você e o Guilherme tinham uma data em outubro para vir numa igreja da minha denominação que fica a Sim. 20 minutos aqui de casa. Mas, obviamente, Nossa. tinham, né? Talvez não vai Ah, acontecer. não, eu imagino que provavelmente não vai acontecer. Mas, É. enfim, fica aqui nosso ponto e vírgula, nossa gratidão. E o dia que você quiser voltar, é só avisar. Eu não vou nem te incomodar porque o convite já está feito, ok? Mais Beleza, uma vez, beleza. muito obrigado. Agradeço a sua esposa por ceder o marido por uma hora, que, enfim, eu sei que isso também faz parte. Então, você quer deixar em 1 minuto e 20 segundos, últimas palavras de Guilherme Marino. Bom, que Deus abençoe vocês, continue guiando, né, as decisões, as sábias decisões em relação à liturgia, o que fazer no culto, porque isso é importante. Muitas pessoas, elas têm toda a teologia, o que elas entendem de Deus com base naquilo que a gente canta, no que a gente faz dentro do culto. Sim, ótimo. Muito obrigado. Então, gente, É por nóis. hoje é só. Até a próxima. Abração, Guilherme. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abraço, Andrew. Falou.